estamos de volta com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E a minha convidada desse bloco está lançando o livro Fortalecendo Sua Família. Orientações para harmonia e felicidade no lar, com base na espiritualidade de Schoenstatt. Seja muito bem-vinda a Flávia Guelardi. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Eu fiquei feliz de te receber aqui, sobretudo pelo tema que você aborda no seu livro. Porque hoje nós percebemos como as famílias precisam deste tipo de apoio que você está oferecendo aqui. Então, eu estava conversando aqui com a Flávia, gente, já vou deixar ela falar já, tá? Mas ela me contando da alegria de que a primeira edição foi assim, ó, bem rapidinho. Sinal de que o que ela propôs veio ao encontro do anseio das pessoas. Então, mais uma vez, parabéns. E agora Muito você pode obrigada, falar. Olha, vou até deixar você falar. Então, Márcia, é uma alegria estar aqui, né? Podendo estar divulgando esse meu trabalho. E, assim, a gente, como você falou, é da espiritualidade de Schoenstatt, né? Nós já fazemos parte do movimento de Schoenstatt há muitos anos. Na verdade, desde que eu nasci, praticamente, já estou dentro do movimento. Porque minha avó já era, minha mãe, e a gente é de Londrina, né, no Paraná, e lá tem santuário. Conheço Então, Londrina e o santuário. Então, lindo lá. Muito bom. E aí, então comecei desde jovem, né, e eu participei da juventude feminina lá, o Luciano depois da juventude masculina, casamos e entramos no movimento. E desde 2009, nós somos leigos consagrados na União de Famílias, né? Então, o nosso trabalho sempre foi voltado, o nosso apostolado foi voltado para a família, né? E aí, assim, o livro, ele surgiu primeiro de um projeto que a gente tem, a União de Famílias aqui do estado de São Paulo, da região São Paulo, é de trabalhar com as paróquias. Esse projeto chama Família Mais Bela Comunidade de Amor. Ela, assim, a gente vai numa paróquia durante um ano, mais ou menos umas 8 palestras por ano, e a gente dá uma por mês com um tema voltado para a família. Aí o que aconteceu? A gente começou com esse projeto e falou assim, por que então a gente não faz um livro, algum material de apoio, tanto para quem está dando a palestra, que eram todos os casais do movimento, né? Mas principalmente para o pessoal que ia estar participando, né? Para poder ter alguma coisa. Aí começamos, né? E só que daí aconteceu, assim, a gente tem um projeto e de repente Deus dá uma rearranjada. Umas reviradas no projeto. Então, assim, comecei a fazer o livro, comecei a escrever pensando no projeto. E aí, em 2013, eu fiquei doente. Eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkins. Aí precisa parar tudo, né? Para tudo. E vai dedicar para poder o tratamento, né? Aí tá, até então, assim, eu falava, não, tratamento, vamos enfrentar, vamos fazer. Passou um ano quase inteiro fazendo tratamento, aí de repente me falou, não deu certo. Vai ter que partir por um transplante de medula. Aí até eu, né, conversando com o Luciano, aí bateu um friozinho na barriga, né? Aí você fala, ai meu Deus, pode ser que minha missão esteja acabando e Deus vai me chamar para casa, né? Aí o Luciano falou, Flávia, termina o livro. Porque a gente estava com as crianças tudo pequena, né? E daí então esse livro para mim ele virou um pouco de um testamento, assim, não, eu coloquei nele tudo aquilo que eu gostaria de falar para os meus filhos. Então desde a parte da vocação para o casamento, né, e passa para a edificação, educação de filhos. Então assim virou uma coisa, um projeto mais pessoal, né? E aí, graças a Deus, Deus me deixou mais um pouco. Mas isso é bom, Flávia, porque, vamos dizer, obrigou a raízes mais profundas, né? Eu plantei há um tempo lá em casa um pezinho de limão, e aí eu fui estudar sobre o pezinho de limão. Aí tinha lá, eu não estou dizendo para você fazer em casa isso, tá bom? Com o pezinho de limão. Mas eu vi uma técnica interessante para fazer o limoeiro dar fruto logo. Você precisa fazer um chicotinho e bater nele. Porque ele apanhando, ele sente cresce. que o fim dele está próximo. Olha. E aí o limoeiro pensa
não é? Já que o meu fim está chegando, eu preciso produzir Olha que logo o meu interessante. fruto e perpetuar a minha posteridade. Então, ele aprofunda as suas raízes e ele dá o seu fruto logo. Então, essa situação que aconteceu com você fez você lançar raízes mais profundas logo, né? E fez É, você produzir rápido o com fruto, certeza. não é? Mas que bom, É, porque então. o benefício é para nós, para você já estava dentro, não é? Mas Deus proporcionou que você colocasse de uma forma didática essa percepção da vida, que tem ajudado a sua família e vai ajudar de muitas pessoas. Eu vi aqui que a apresentação do seu livro foi feita pelo cardeal Dom Geraldo Agnello, né? O que isso Isso. significou para você? Ah, isso é uma grande Faz diferença bênção, né? ali a apresentação do livro por um bispo? Ah, com certeza, cardeal ainda. Olha, Então, então. eu fiquei muito feliz, porque a gente teve a honra, eu e o Luciano, do Dom Geraldo, celebrar o nosso casamento. Uhum. Então, assim, ele já conhece a gente já faz um tempo, né? E acompanhou um pouco a nossa trajetória. E aí, quando surgiu a ideia do livro, a Luciana falou: "Ai, por que você não pede para o Dom Geraldo escrever a apresentação?" Eu falei: "Ai, meu Deus, será, né, que vai?" Você fica, né? Nossa, mas ele foi um amor, fez com muito carinho. Então, para mim, assim, é uma grande honra poder falar: olha, meu primeiro livro já tem uma apresentação de peso, assim, que é com o Dom Geraldo. Então, Sem eu fiquei dúvida. muito feliz. As orientações para você escrever o livro, não é? A gente que traz uma doutrina cristã, a originalidade está na prática da gente, na nossa experiência de vida, né? Até mesmo, muitas vezes a pessoa pergunta assim, a literatura cristã original. Original é Jesus Cristo, né? A gente repassa a mensagem dele. A originalidade que a gente traz está na nossa maneira de viver aquela palavra de Deus na nossa vida, né? A maneira como a gente interpreta a vida, as situações que o Senhor nos propiciou vivenciar. Tudo isso vai ilustrar a habilidade que a gente tem, né, para poder dizer uma coisa que é boa, que é útil, que é verdadeira, de uma forma diferente de que já foi dita, mas a solidez daquele conteúdo, a gente vai beber numa fonte. Aonde que Hum. você foi beber? Bom, em algumas fontes. Claro, a fonte principal sempre é a Sagrada Escritura, né? Com a Bíblia, todo o projeto de Deus para o casamento está ali, Então, a alma né? do livro está na Está Sagrada na Sagrada Escritura. Escritura. Mas, claro, a gente procurou orientações também nas encíclicas, na Familiares Consórcio, né, na Carta às Famílias do João Paulo II. Então, tudo isso está tudo bem fundamentado, né? Eu procurei colocar citações também de alguns autores, né, cristãos católicos, que já têm também toda uma caminhada, para poder ajudar a ilustrar, porque a minha preocupação foi fazer numa linguagem clara, acessível, né, que eu falei, estava pensando nos meus filhos, então, assim, de um modo que colocasse essa doutrina, né, a doutrina da igreja, o catecismo, de uma maneira que todo mundo pudesse entender, Acessível a todos. acessível a todos, Ah, muito né. bom. Esse livro é apenas para quem já constituiu uma família? Não, na verdade, assim, como eu pensei, né, desde o começo, Uhum. né, então o começo, né, principalmente o primeiro capítulo, fala justamente sobre a vocação do matrimônio, né, para o matrimônio, o que que é essa vocação, o que que você precisa ter. Então esse livro ele é tão bom tanto para o jovem, né, que ainda não constituiu família, que daí ele pode ler e pode ter uma noção de mais ou menos todo o transcorrer da vida familiar. E também, claro, para quem já tem a família. E às vezes a gente pensa muito nas pessoas mais velhas, que têm já os filhos adultos. Então, para que serviria esse livro? Serviria também para ajudar a orientar, porque falta muito orientação. Uhum. Né? A gente percebe isso. Muitas famílias hoje são constituídas meio atropeladas, não sabe Pois você tem que direito. ficar remediando, né? Exatamente. Então, se começa, o ideal, né, que a gente fala, o melhor dos mundos, seria desde a juventude, Já ser já ser educada para a família. educado. E isso falando, eu e o Luciano, a gente foi muito abençoado, porque desde o começo, né, além a gente tinha a espiritualidade de chante como jovem, mas desde que a gente começou a namorar, a gente sempre teve um acompanhamento de um sacerdote. Então, depois a gente já entrou dentro, né, do movimento. Então, assim, é muita riqueza que a gente tem que colocar à disposição dos outros também, né. Uhum. Então a ideia é essa, é para todo mundo, não é só para quem já tem,
mas para quem ainda vai constituir e para quem já tem os filhos adultos também poder ajudar, Eu né? percebo isso e eu concordo com você. Eu, há algum tempo, já tenho feito assim uma observação, não para os livros, mas para certos encontros. É claro que quando você tem um encontro de casais, aprofundado, visando tratar de temas muito delicados e específicos, ok, de você fechar aquele encontro nos casais. Mas quando o encontro ele é mais largo, com mais gente participando, eu acho interessante deixar um pouco aberto para que os casais de noivos possam participar, os casais que já têm um namoro há algum tempo mais Já. sério, Uhum. porque o que a gente trata nesses encontros de casais? Daquela temática que já está dando problema na vida de quem já está casado. E está dando problema em grande parte por falta de orientação. Agora, você Exatamente. tem que esperar a pessoa entrar no casamento, viver o problema para depois orientar. Não é justo, Não. não é? Então, é importante que se tenha encontro para famílias, encontros para casais, que pega desde o que está começando a se despertar para a vida de casado, até aquele que já está adiantado aí em muitos anos de vida matrimonial. Porque não só para remediar, mas para orientar, para formar casais novos. Então, quando você diz que o livro ele está aberto, eu fico muito gratificado, porque Inclusive, faz falta. a gente já tem casais relatando para a gente a experiência de estar usando esse livro como material para orientar namorado, Uhum. para usar no curso de noivos. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, de saber que está sendo usado para isso mesmo. Não tanto para quem já constituiu, mas também para quem está Fala um formando. pouquinho mais para a gente sobre isso. Como é que esse livro ele pode ajudar as famílias no dia de hoje, Flávia? Olha, como eu falei, assim, eu busquei colocar desde o começo, né, desde a preparação para o casamento. Aí, primeiro vai falar, ó, vocação do matrimônio é o caminho para o céu com um companheiro. Isso para mim que é a definição do matrimônio. Então, como que a gente pode encontrar essa pessoa, né? O que a gente tem que procurar? E é importante falar assim, que logo no primeiro capítulo também a gente coloca que para você saber se você tem vocação para o matrimônio, você tem que saber qual que é a sua vocação pessoal. E dentro do movimento a gente tem um termo que a gente chama de ideal pessoal. O que é o ideal pessoal? Ideal pessoal é aquilo para que Deus criou você, né? Qual que foi a finalidade de Deus ao te criar? E aí, quando você descobre a finalidade, você sabe qual que é a sua missão, o que você tem que cumprir. Uhum. Então, eu coloco um pouco uma explicação sobre isso, até tem um anexo no livro que dá algumas orientações, algumas perguntas para a pessoa descobrir esse ideal pessoal. Que para mim eu acho que é fundamental, porque se você sabe para que você está aqui, é muito mais fácil você viver a sua vida. Ah, com certeza. E aí continua, né, falando, aí fala o que significa tornar-se uma só carne, né, o que a gente precisa como casal para poder ter essa união. Aí tem um capítulo que vai falar, né, sobre as pequenas virtudes que a gente tem que usar dentro do casamento. E tem assim, uma coisa muito prática. Você já ouviu falar dos 4 R's? Não, acho que não. Não. Os 4 R's é o que a gente coloca lá, que é a forma de você deixar o seu amor sempre jovem, né? Os 4 R's são 4 palavras que começam com R, que se você coloca no seu dia a dia... Renova o amor. Um é renovar, um é renovar. Oh. Ó, primeiro R, eu vou dar só... Já comecei bem, hein? eu vou dar só uma palhinha aqui para vocês Ah. entenderem. O primeiro R é rezar. Você tem que rezar como casal, então é uma coisa para você fazer todos os dias. Então, o primeiro era rezar. O segundo R é renovar. O renovar é uma vez por semana. Então, o que é uma vez por semana você renovar? Sair para jantar, ter mesmo que assim, você não pode sair, né? A gente sabe que está na crise, está difícil. Ter um momento a sós com seu esposo, com a sua esposa, para você em casa mesmo. Então, toda semana procurar ter um espacinho para isso, de você. O terceiro é o reencantar, né? O reencantar é você, uma vez por mês, fazer alguma coisa diferente, para poder reencantar aquele amor, né? E o último é o revisar. O revisar é uma vez por ano que você vai estar tirando umas férias, né? Fazer um balanço do que foi um ano. Então, assim, eu falei bem rapidinho, mas depois no livro tem mais. No livro você aborda a sua experiência conjugal, Flávia? Então, de uma forma não tão direta, né? Porque como
eu estava falando para você, a gente, desde que a gente entrou no movimento como família, né, depois que a gente casou, todo o nosso trabalho de apostolado foi direcionado para a família. Uhum. Então eu tentei colocar, né, no livro tanto as nossas experiências que a gente teve, nossos acertos, nossos erros, né, como família, mas também a experiência que a gente escolheu desse trabalho com as famílias. Então, a gente Você entra, mas entra dentro do conjunto, né? isso, não tem a única parte que tem um testemunho pessoal, né, Uhum. que eu cito a minha família, é num capítulo que a gente fala sobre a família e o sofrimento. Uhum. Porque, a gente achou importante também colocar, porque sabe que o sofrimento faz parte da vida de todo É um mundo. membro da É família, um né? membro da família. Então eu quis colocar aí no livro a parte de como sofrer em família. Uhum. Como ajudar os filhos a sofrer, porque muitas vezes o que a gente quer com o filho é proteger, né? Uhum. Não deixar sofrer. Mas não tem jeito, ele tem que aprender. E aí o testemunho que a gente conta a gente tem 4 filhos, né? Uhum. E é sobre o nascimento, né, toda a gestação da minha 4ª filha, da Júlia. Porque ela foi diagnosticada com uma síndrome rara, que chama nanismo tanatofórico, e é uma síndrome incompatível com a vida. Então a gente já sabia, desde as 16 semanas de gestação, que a gente estava gestando, eu, né, falo com o Luciano, a gente estava gestando uma filha para o céu, que não, a gente sabia que não ia ficar muito tempo conosco, Uhum. né? E isso tudo para a nossa família, que a gente tinha, os outros filhos estavam com o Gabriel com 5 anos, a Nicole com 2 e o Matias com 1. Então eram todos pequenos, né? E daí veio essa gestação. E aí eu narro no livro tudo isso que a gente passou, como que a gente lidou com isso, com as crianças, né? E hoje a gente fala que, apesar de, óbvio, foi todo sofrimento, ela viveu 5 meses. Era o que eu ia perguntar. É, 5 meses? 5 meses e 11 dias, exatamente, e só na UTI. Ela nunca veio para casa. Uhum. Mas aí a gente aproveitou essa oportunidade, eu falo assim, também com muita graça, muita oração, tanta gente, né, que rezou pra gente, para fazer aquilo um momento que hoje as crianças, elas enfrentam com a maior naturalidade. Tanto que se alguém, né, que eu não conheço, perguntar quantos filhos eu tenho? Se eu falo que eu tenho 3, eles me falam, como você tem 3? Você tem 4, que às vezes você não quer, né, contar toda a história, mas enfim, eles não deixam falar que eu tenho 3, eu tenho 4. Então, eu tenho 4. E assim, e para eles, assim, foi uma experiência que eles tiveram que aprender a lidar. E no livro eu conto como que a gente conseguiu, né, lidar com tudo isso e transformar isso numa coisa positiva, que hoje a gente fala. A gente tem uma santa particular da nossa família, né? Intercedendo por nós. E até as crianças, às vezes, falam, ai, tá, tô com dificuldade. Ah, pode pedir para a Júlia? Mãe, pode pedir para a Júlia ajudar. Então, ficou uma coisa assim, bem... Foi sofrido, foi doído, mas ficou uma coisa bem natural. A gente vê o impacto do exemplo sobre os nossos filhos, não é? É uma coisa que mexe muito com eles. E os exemplos que a gente dá, eles são tão fortes que às vezes obscurece até o que a gente fala, não é? Então eu queria saber de vocês como é que nós podemos ser exemplo para os nossos filhos no dia a dia, e quero saber se você concorda com isso que eu falei. Não, que com o certeza. exemplo ele tem esse tamanho impacto. Porque não adianta nada você falar e fazer diferente daquilo que você fala. Então, muitas vezes, é claro, o exemplo, eles estão observando tudo. Né? Eles estão atentos. Você acha que eles estão ali distraídos, brincando, Não, né? Estão brincando, mas não estão distraídos. Não estão distraídos. Estão lá prestando atenção no que o pai e a mãe falam. E tem uma coisa muito interessante com relação ao exemplo, que é assim, ela torna a educação um pouco mais eficaz. Né? Então, eu vou tentar te explicar dando um exemplo. Por exemplo, o seu filho super bagunceiro. Deixa o quarto daquele jeito, as coisas tudo desorganizada. E você fala 1 milhão de vezes e não está surtindo o efeito, que ele continua com aquilo. Então, como que você pode trabalhar com isso para ser um pouco mais eficaz? Você vai procurar na sua vida pessoal, se você tem alguma coisa também desorganizada, alguma coisa que você precisa colocar em ordem, e vai primeiro colocar em ordem aquilo na sua vida. Porque daí, toda aquela sua luta, às vezes, né,
pode ser que você também seja desorganizado, mas às vezes é algum outro tipo de desorganização que você tem. Aí, quando você conseguir fazer isso, oferecer para Deus esse sacrifício que você está fazendo para colocar a sua própria vida em ordem, quando você for falar com seu filho e pedir para ele ser uma pessoa organizada, você vai falar com outro tipo de autoridade. Você vai falar com aquela experiência, olha, eu já passei por isso. E aí não é que você vai chegar para o seu filho e falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, mas você vai saber, olha, que tal você começar desse jeito? Por que você não começa organizando uma coisa pequena primeiro? Então, assim, esse exemplo de você lutar para você conseguir dominar em você aquilo que você está querendo que seu filho melhore, é assim, é Indispensável. extraordinário. Verdade. Tem até acho que é uma frase do professor Felipe Aquino que fala que os defeitos dos nossos filhos são filhos dos nossos defeitos, né? Então, a gente tem que cuidar primeiro de organizar a nossa vida para depois você conseguir educar de uma maneira mais eficaz, né? Esse seria um exemplo eficaz. Quais dicas você pode dar aos pais, ô Flávia, de como orientar os filhos a desenvolver uma declaração de identidade, de construção de seus relacionamentos? Isso é uma coisa muito Olha, interessante. é muito interessante. Esse termo, declaração de identidade, ele é até de um autor americano, ele chama Gregory Popcak. E ele escreveu vários livros de educação de filhos, de relacionamentos também. E é uma coisa muito, muito interessante. Então, o que seria essa declaração de identidade? Todo mundo preocupa com o que o filho vai ser quando crescer, né? Quando a gente pergunta o que você quer ser quando crescer, você está pensando no quê? Na profissão. São poucas pessoas que se preocupam com que tipo de pessoa o seu filho vai ser quando crescer. Então, assim, é para ser usado essa declaração mais ou menos na adolescência, quando começa a parar de ser tanto criança, né, e começar já a se preocupar com isso, preocupar com profissão. Então, assim, o que a gente orienta? Primeiro, a pessoa, né, o pai, a mãe, ou os dois, chamam o filho e falam, olha, vamos ter uma conversa. E começa a explicar para ele, assim, olha, filho, que tipo de pessoa você quer ser? Quais são as qualidades, quais são as virtudes que você acha importante de uma pessoa ter? E até a gente fala assim, que a gente estava falando, né, quando chega perto da morte, né, fala assim, olha, quando você morrer, como que você quer ser lembrado? Começa a fazer o adolescente refletir. Aí você vai colocar para ele uma série de valores. Por exemplo, coragem, honestidade, caridade, solidariedade. Faz uma relação de várias virtudes. E fala para ele o seguinte, olha, dessas todas que eu estou te elencando, quais dessas você acha que você realmente gostaria de se esforçar para viver? E pede para o adolescente escolher no máximo 4, vai lá, 3 ou 4. Aí ele vai escolher lá. Aí como é que funciona? Falo, bom, você quer viver isso, por exemplo? Você quer ser uma pessoa que vive a solidariedade. Então, a gente vai elaborar, para cada virtude que ele escolheu, um propósito para ele viver aquela virtude. Então, por exemplo, se ele escolheu solidariedade, vamos colocar lá. Não, então, uma vez por dia, perguntar para algum membro da família o que eu posso fazer por você. Não, sei lá, uma coisa bem... É um plano de um atividades. plano de atividade. Coloca lá 4. Ou quando é honestidade. Então, procurar falar sempre a verdade. Para cada valor, um propósito. E aí, coloca no papel. Uma declaração de identidade. Aí coloca lá. O nome lá do adolescente, né? Depois de refletir, de rezar, decidir que eu quero lutar na minha vida para seguir esses valores. E coloca lá os 4. Para isso, me proponho a. Coloca lá os 4 itens. E assina. Aquela declaração de identidade, claro, pode pôr no porta-retrato, pode colar no armário. É uma coisa para o adolescente ficar sempre se lembrando. Né? Uma direção. Aí, onde que isso entra no relacionamento? Que facilita muito a vida dos pais de adolescente e de jovem. Por exemplo, ele está com um amigo lá que você fala, olha, não é muito... O que ele combina com esses valores? Exatamente. Você vai chegar para o seu filho, chamar ele e falar assim, olha, sabe o fulano? Então, será que ele tem uma declaração de identidade? Qual que você acha que é os valores
que ele tem na vida Ele dele. te ajuda a viver essa declaração ou essa ele te afasta dela? Exatamente, é esse o ponto. E serve, sabe para quê? Namoro. Olha, Namorar da mesma coisa. já adotei a dica já. Já adotei. Não. E aí, a gente coloca isso, né? E ajuda muito, né, para o adolescente. E, né, para quem quiser uma coisa mais prática, né? Uhum, Eu tenho um blog que tem esse mesmo nome, Fortalecendo Sua Família. uhum. E para quem quiser acessar tudo. E eu vou colocar lá essas dicas da declaração de identidade, vou colocar minuciosamente, vou colocar Tá. passo a passo, né? Claro, não é uma conversa de um dia, né? Mas assim, uma coisa para você pensar e fazer. E aí a pessoa, Fica né? lá a direção Fica lá a certinho. direção certinho, passo a passo, como Essa é que pode uma fazer das isso? dicas que a Flávia está dando aqui para gente no programa e que não chega nem perto do conteúdo que está no livro. Fica aqui a dica para você em relação ao livro da Flávia, Fortalecendo Sua Família, Orientações para Harmonia e Felicidade no Lar, Flávia Guelardi, não é? E eu vou pedir para ela dizer para você como você pode adquirir o livro. É uma produção independente, já estava conversando com ela, não é por meio de nenhuma editora, é uma produção independente. Como é que nós podemos entrar em contato e adquirir o livro? Bom, o livro ele está à venda, né? Como nós somos do Movimento Schanster, nas lojas onde tem santuário. Então, onde tem santuário da Mãe Rainha, vai ter uma lojinha que tem o livro. Mas, para quem não tem acesso ao santuário, eu estou vendendo no meu blog. Uhum, Então, é direto no Fortalecendo Sua Família, certo? .blogspot.com.br. Vocês vão ver lá a capa do livro e tem lá embaixo um ícone lá do PagSeguro para poder acessar e conseguir comprar. Flávia, muito obrigado, viu? Que Eu Deus que abençoe você. agradeço. Que seja o primeiro de muitos que Se virão aí Deus pela quiser. frente. Muito Um abraço obrigada. para a sua família. Tá, muito obrigada. Nós estamos encerrando o programa Papo Aberto de hoje, mas já estamos produzindo o programa da próxima segunda, viu? Então você fique conosco, nos acompanhe, tenha uma ótima semana e na próxima semana estaremos junto com você novamente. Deus o abençoe e a sua família também.